Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos deste. Vamos dar início a mais uma escola dominical. Vamos estar curvando as nossas fontes, né? E vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por o privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor Deus. Te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste, meu Pai, pela noite de sono, Senhor, meu Deus, pelas bênçãos, meu Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas casas, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai, que o Senhor tem nos guardado, meu Pai, nesses momentos tão difíceis, meu Pai. E se nós estamos aqui é porque o Senhor é conosco, Senhor. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, que nesse momento Teu Espírito Santo esteja, meu Pai, agindo sobre as nossas vidas, meu Pai, para que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, meu Pai, e que possamos colocá-la em uso, meu Pai, não somente ouvi-la, mas colocarmos em prática, meu Pai, e sermos úteis, meu Pai, no Teu trabalho, na Tua obra, Senhor, meu Deus, porque nós estamos aqui para Te servir. E é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor? Bom dia, amada igreja, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo, a sua família, que você tenha nessa manhã um aprendizado excelente da palavra do Senhor nessa escola dominical. E nós iniciamos essa escola dominical louvando, exaltando, adorando o nosso Deus que é poderoso. Lá em Filipenses fala que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então não lembre do passado. Não fique remoendo as coisas que ficaram para trás. Larga para lá e prossiga para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A vida está com problemas, você está com dificuldades? Esqueça. Olhe para o nosso alvo, que é Jesus. Olhe para o Senhor, olhe para a cruz, porque foi ali que Ele te deu vida e vida em abundância. Vamos louvar a Deus nessa manhã. Olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Teu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte nos livrou, trouxe-me a vida. Eu estava abandonado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Teu amor. Impressionante é o Teu amor. Quanto é fiel, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
me aproximo, quebrantado por teu amor. Aleluia! Seja quebrantado por esse amor maravilhoso que Deus derramou na cruz do Calvário pela sua vida. Tenha um bom estudo da Palavra de Deus e um bom dia. Bom dia mais uma vez, irmãos. Dando continuidade na escola dominical de hoje, né? Hoje nós vamos falar de uma igreja que crê, né? E anuncia a palavra de Deus, né? Muitos creem, né? Mas na hora de trabalhar, de anunciar, a gente deixa a desejar, né? Os apóstolos de Jesus foram dedicados anunciadores do Evangelho do Reino, conscientes do amor que os lançou. Não mediram esforços no cumprimento da missão que receberam para testemunhar a Cristo, né? Lá em Marcos 16:15 diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, né? Então essa foi a ordenança que Deus deu para os apóstolos e dá para nós hoje, né? Para a gente o quê? Ir e pregar o Evangelho, né? A gente vai pregar o Evangelho aonde? Aonde nós estivermos, nós temos que estar com a palavra de Deus junto com a gente, né? Deu oportunidade, a gente está falando do amor de Deus, da salvação, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem sequer quando suas vidas estiveram em risco, né? Os apóstolos tiveram muitos momentos de angústia, né? De ameaça de morte, de perseguição, né? E mesmo assim, injustiça, né? Mas mesmo assim o quê? Eles estiveram o quê? Firme, né? Com eles aprendemos que uma igreja consciente da graça que a alcançou, não apenas crê na verdade no Evangelho, mas com coragem obedece a Deus e anuncia em todo o tempo a palavra da salvação. Então, a todo tempo a gente tem que estar falando da palavra de salvação do Senhor. E hoje aqui nós estamos aqui para aprender um pouco mais, para quê? Para que a gente compreenda mais e para que a gente tenha mais, que o Senhor esteja nos capacitando cada dia mais do que a gente está anunciando esse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Em Atos 5, de 17 a 33, vou achar o Atos aqui, né? De 17 a 33. Fala da prisão dos apóstolos, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram em prisões públicas. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo toda a palavra desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio de todo o sedado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e a sentinela nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que o recolheste do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e a guarda o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxendo-nos, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote, interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos mataste pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, né? Então, estavam presos, né? Foram libertos e foram para onde? No templo, né? Para quê? Para anunciar a palavra, né? Então, eles foram presos e o quê? Podia ter ido embora, né? Mas eles obedeceram a palavra do Senhor. Não, vocês vão para o templo. Se tiver que ser preso de novo, nós vamos ser. Se tiver que ser morto, nós vamos ser. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela só não fala das promessas do Senhor para a nossa vida de bom, né? Prosperidade, né? Onde está muito na moda. Mas ela também fala o quê? Das dificuldades, das lutas, das barreiras, das prisões, das injustiças, né? Que a gente o quê? Enfrentaria por conta de anunciar o Evangelho do Senhor, né? Percebemos que nem todo mundo está feliz em ver tantos sinais e maravilhas sendo operados pela igreja. No verso 17 e verso 13, vemos um grupo que se enche de rancor, disposto a todo tipo de maldade para conter a expansão da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Você vê então que os apóstolos fazendo coisas boas, curando, né? Libertando, e o quê? As autoridades religiosas da época queriam o quê? Por inveja, prendê-los, matá-los, né? Diz o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele ficaram com muita o quê? Inveja. A palavra inveja do grego, de zelos, significa um calor ou ardor, que move alguém ou um grupo a amar ou a odiar. E o sentimento passional, neste caso, ruim, né? Que vem do fundo do coração. Infelizmente, ao invés de se alegrar com as bênçãos que Deus estava operando, a liderança do povo de Israel optou por se opor violentamente com os apóstolos. Então, a gente vê aqui, ó, que eles o quê? Queriam o quê? Matá-los. Eles não queriam que a palavra do Senhor fosse pregada em hipótese alguma, né? Porque estava muito cômodo, né? A vida deles estava muito boa, né? Então, queria que ficasse do mesmo jeito. E começou o quê? A perturbá-los, né? No verso 33, se lê que este mesmo grupo se enfureceu, diápio. Este verbo tem uma conotação muito forte, posto que aponta no sentido original, para separar, ao ponto de separar duas partes. Então, o matar deles queriam era cortar o meio mesmo, né? Pensa bem, com força mesmo, né? Matar para ter certeza que está morto mesmo, né? Pensa bem, vamos pegar um serrote aqui e cortar o orgulho no meio aqui. Tem orgulho? Duas bandas, né? Então os apóstolos, né, eles sofreram muito, tiveram muita dificuldade na palavra do Senhor, né? E a gente vê que a gente também tem muita dificuldade às vezes de pregar a palavra do Senhor. Pelo menos no Brasil a gente ainda não tem uma proibição de morte, né? Mas a gente vê em muitos países, muitos missionários, muitos cristãos sendo o quê? Sendo executados a sangue frio pela palavra do Senhor. Mas mesmo assim, ó, não param, né? Por quê? Os apóstolos, por exemplo, viram o quê? Viram a experiência, né? E o Espírito Santo está conosco. Para o quê? Para nos dar o quê? Coragem, né? É necessário destacar que os opositores principais da expansão do Evangelho de Jesus estavam entre os aristocratas de Israel. Então era a nata, né, de Israel. Ou seja, aquelas pessoas que viviam uma vida confortável, que estavam muito satisfeitos com a sociedade, com a situação da sociedade palestina durante aquele período em Roma. Então, estavam muito satisfeitos, né? A vida estava toda bastarda, né? Então, para que a gente vai mexer, né? E quando vem uma palavra de salvação que é totalmente contrária
aquele meio de vida, né? Então preocupa. E quantas vezes a palavra do Senhor também vem confrontar a nossa vida, o nosso caminhar, né? Então, o sumo era pessoa importante do mundo político religioso israelita, embora este estivesse corrompido e se adequado frente à dominação do Império Romano. Ele presidiu o Sinédrio, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação, né? E a gente vê quando a pessoa realmente entrega a vida para Cristo e quer pregar o evangelho com o coração, ele abre mão de tudo, né? A gente vê aqui, ó, essa instituição era composta de 71 homens, né? E Paulo, né, você vê, largou mão de tudo, né? De toda mordomia, toda sua riqueza, né? Perseguidor, né? Passou a ser perseguido. Ele foi, o mestre dele era o Gamaliel, né? Que era considerado o professor mais famoso de teologia daquela época. Então, teologicamente, ele era um doutor, né? Então, o que acontece? Mas o que acontece? Ele estava indo para o caminho certo? Não, mas quando ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada. Olha quantas cartas que ele fez para o quê? De evangelização, quantas igrejas ele abriu, né? E foi o quê? Perseguido e morto. Amém, irmãos? Então, que a gente possa ser uma igreja que crê e também que o quê? Que anuncie, que ele não fique parado. Amém, irmãos? Amém. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Dando continuidade ao assunto, uma igreja que crê e anuncia, nós vamos desfrutar de algumas partes aqui, né, para enriquecer aquilo que o Fernando começou a falar. O estudo continua falando assim para nós. A Bíblia nos conta que aquelas pessoas foram presas, né, os apóstolos, que está lá no versículo 18, e colocados numa prisão pública, que pode ser entendida tanto como um lugar de humilhação, quanto como um local que seria mais seguro contra as fugas. Mas o poder de Deus é maior. Ele envia um anjo do Senhor para abrir as portas do cárcere e lhes é dito que deveriam ir ao templo para anunciar a salvação. Que pessoas corajosas! Pois mesmo quando livradas sobrenaturalmente de uma situação de óbvia injustiça, não se esquivam de sua missão de propagar as boas novas de salvação ao povo que tanto carecia de palavra. Ou seja, eles saíram da prisão, como o Fernando falou, por ir para casa, né, descansar, ou fugir, né, com medo de ser preso de novo. Não, mas eles foram lá para o templo. Fazer o quê? Continuar a anunciar o evangelho, as boas novas do Senhor. Então isso serve de exemplo para nós. Independente da situação que nós estejamos vivendo, nós não podemos deixar que a situação cale a nossa boca. Nós precisamos anunciar o evangelho a qualquer custo, né? Toda oportunidade que o Senhor nos der, nós precisamos anunciar o evangelho. Trazidos novamente ao Sinédrio para prestarem conta do que estava acontecendo, foram lembrados pelo sumo sacerdote que estavam proibidos de anunciar a Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos declararam ao sumo sacerdote e demais ouvintes que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso é, não se curvar aos desejos dos homens quando esse for oposto à palavra de Deus. Entre obedecer a palavra de Deus e obedecer a qualquer homem, nós precisamos decidir pela palavra do Senhor. Aproveitando mais uma vez a oportunidade para anunciar a sua fé no Filho de Deus. Então eles resolveram obedecer ao Senhor. Qualquer oportunidade que o Senhor nos dê, precisamos anunciar as boas novas, né? O Senhor nos libertou dos pecados para quê? Para anunciarmos Ele próprio, o Evangelho, que é o próprio Deus, né? Às pessoas. Porque nós temos a mania de falar com as pessoas, anunciar tudo aquilo que nós experimentamos e gostamos, né? Por exemplo, uma comida. Se a gente come uma comida diferente, a gente, mesmo que a gente nunca mais vai comer aquela comida, a gente fala, né? Fala para o pessoal, ó,
comida tal é boa. Se a gente vai viajar, vai num hotel bom, algum lugar bonito, fala, ó, pode ir lá que é bacana, eu já fui lá, é bonito, mesmo que você nunca mais volte lá, né? Então qualquer coisa que a gente goste, que o nosso ser gosta, a gente gosta de fazer propaganda. Então a palavra de Deus, por que a palavra de Deus é diferente? Porque a primeira coisa que a gente precisa para anunciar a palavra de Deus, primeiro, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Por quê? Porque se eu falo só da comida, ok, eu não preciso estar comendo aquela comida todo dia. Agora, quando eu falo da palavra de Deus, o meu testemunho de vida precisa estar de acordo com o que eu falo. Não adianta nada eu falar que Deus é amor e no meu dia a dia eu odeio as pessoas. Não adianta nada eu falar que eu estou cheio do Espírito Santo, que a gente deve buscar o Espírito Santo, e a minha vida mostra que eu sou uma pessoa carnal, que eu faço tudo de acordo com a carne. Eu não consigo negar a minha vida da alma, não consigo negar a minha carne, os prazeres da carne, mas eu gosto de falar a palavra. Por que que os apóstolos, quando o Senhor foi assunto aos céus, por que que Pedro falava, os apóstolos falavam, e o Senhor diz a palavra em Atos, que ia acrescentando as pessoas na igreja? Porque eles estavam vivendo aquilo dali. Então, às vezes, por que que a gente fala com as pessoas tanto do Senhor e a pessoa não crê? Talvez seja alguma coisa que está errada em nosso viver, porque a nossa palavra precisa ser junto com o nosso testemunho, né, Fernando? Como que eu vou ganhar minha família, ganhar meus colegas de trabalho, meus vizinhos, se eu falo uma coisa que está fora de mim, né? Então nós precisamos falar a palavra de Deus, mas a gente precisa viver ela primeiro. Para quê? Quando eu abrir a boca e falar, a pessoa falar, opa, eu vou querer esse evangelho aí, porque a vida dele foi transformada, então o Senhor vai transformar a minha. O testemunho também anuncia, né? E o testemunho anuncia, às vezes até mais do que a gente falar, né? E tem um versículo que está lá em 1 Coríntios 9,16, a responsabilidade da gente pregar o evangelho, né? Olha o que Paulo fala do evangelho. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Antes que alguém, que de mim, para mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim. Paulo falou que sobre ele pesava a obrigação de quê? Pregar o evangelho. E ai dele se não fizesse isso. Então nós precisamos também trazer essa responsabilidade para nós, né? Nós precisamos ter essa obrigação de pregar o evangelho. Um dos maiores privilégios da vida é ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus e se tornar testemunho do seu evangelho. Quem vivencia essa experiência, ou seja, é uma experiência, não é uma doutrina, né? A doutrina o que é? É algo que está só no livro. Se a gente pegar a Bíblia aqui e ler só, é o que? Doutrina. Agora, quando ela passa a fazer parte do meu viver, ela se torna o que? Experiência. Então é o que está falando. Quem vivencia essa experiência conhece o seu amor e sabe tudo o que Jesus é capaz de fazer. Por isso, quem o experimenta sabe que não pode deixar de falar do que tem visto, ouvido e vivido. O Senhor Jesus nos escolheu para sermos suas testemunhas. E testemunha é justamente alguém que declara ter visto, ouvido ou conhecido uma verdade. Jesus continua chamando as pessoas ao arrependimento a fim de alcançarem a nova vida que Ele oferece e, consequentemente, a vida eterna. Mas como conhecerão este grande amor se não há quem pregue? Como que o meu amigo vai conhecer o Senhor se eu não falo do Senhor para ele? Né? O texto de Atos nos apresenta algumas importantes considerações sobre seguir, não temer e anunciar essa poderosa mensagem. Deus nos liberta e capacita com seu Espírito para libertarmos outras pessoas. Vemos que os maiores opositores apóstolos no anúncio a Cristo eram os próprios religiosos. Então a religião serve para quê? Para impedir o Senhor, a palavra de Deus, de avançar. Né? Às vezes a pessoa acha que está servindo a Deus, ela está sendo somente religiosa. Né? Pessoas que provavelmente já dividiram espaços com eles no templo, mas que agora se sentiam ofendidas, porque no anúncio do nome de Jesus, o nome desses mesmos religiosos eram ofuscados, e eles viam nesses acontecimentos diminuição de sua influência e de seu poder. Infelizmente, ainda hoje encontramos resistência
por parte das pessoas e grupos religiosos quando nos propomos a fazer a vontade de Deus. Nem todas as pessoas veem com bons olhos, por exemplo, as mobilizações de apoio e ajuda às pessoas ou grupo em condições de abandono, discriminação e ameaças, como pessoas com deficiência, sem terra, sem teto, pessoas desempregadas, faveladas, mulheres e crianças que sofrem abusos sexuais e violência, pessoas e imigrantes. Olha, hoje, às vezes a pessoa é tão religiosa que ficam parados, né, em mimimi, em conversa fiada, e não progride na vida de Deus. Não consegue testemunhar Cristo. Pelo contrário, se torna, com o testemunho, um dificultador para a obra de Deus. Então a pessoa que não tem um relacionamento com Deus, que não é constituída da palavra, ela fica só de mimimi, ela fica só de politicagem. Era o que faziam os saduceus e os fariseus. Eles ficavam tornando político a religiosidade, né? Então às vezes nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes eu sou somente um religioso, não estou nada constituído da palavra, e o meu testemunho de vida, ao invés de ajudar a pregar a vida de Deus, ele atrapalha, né? Porque a pessoa vê o que eu estou vivendo, a pessoa não quer saber do Senhor, né? Primeiro eu vivo para dar testemunho, depois eu falo e deixo que o Espírito Santo convença as pessoas. Então primeiro eu preciso viver, primeiro eu preciso me constituir da palavra, dar testemunho, aí eu posso falar, porque aí o que eu falo dá peso, a pessoa acredita e o Espírito Santo convence as pessoas, né? Por que hoje o Senhor às vezes é difamado na boca das pessoas que não conhecem o poder de Deus? Porque as pessoas, elas acham que Deus é aquilo que está sendo vivido por mim. Às vezes a minha vida é uma confusão, mas eu gosto de falar que sou servo de Deus, sou religioso. Aí o meu vizinho, meu parente vê, fala assim: para que eu vou querer esse Deus que o Túlio serve se a vida dele é só problema? A minha vida é muito melhor sem servir a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Vamos lá. É preciso lembrar, deixa eu ver aqui, é preciso lembrar que viver o testemunho integrador da fé cristã implica na proclamação do ano aceitável do Senhor a todas as pessoas, e isso inclui assisti-las em suas necessidades. Aqui foi falado de pessoas que são discriminadas, né? Nós precisamos sim ser contra tudo que vai contra a palavra de Deus. Precisamos, né? Se alguma coisa, mesmo que seja um costume do local, mesmo que seja uma coisa que todo mundo faz, mas se for contra a palavra de Deus, nós que temos a vida de Deus na nossa vida, nós precisamos nos colocar contra, mesmo que possamos sofrer sanções contra isso. Nós precisamos ter a nossa posição de acordo com a palavra de Deus e não procurar ser político e agradar todo mundo para poder ficar de bem com as pessoas, né? E nós precisamos também amar a todas as pessoas para cumprir o segundo mandamento da lei de Deus, né? Porque os 10 mandamentos eles foram reduzidos a 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo como a si mesmo. Nós precisamos sim ajudar as minorias, ajudar as pessoas que estão sofrendo racismo, distinção, né? Precisamos amá-las, mas amá-las com o amor de Deus, levar a palavra da salvação até elas, para que o Senhor possa alcançar e que elas possam mudar de vida e viver de acordo com a palavra de Deus. Só comentando, veio uma palavra na minha mente, igual você tem cada dia mais também a gente perseverar na palavra do Senhor, o quê? Para estar explicando também na palavra, né? Aqui a passagem de Filipe e o eunuco, né? Ele estava lendo o livro de Isaías, né? E não entendi. Você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu posso entender se não há quem me explique? Então nós estamos aqui para este papel também. Amém. Amém? Amém. E precisamos ter esse viver, né? Não chegar perto da pessoa, ó, o que você faz está errado. Não, está errado por quê? Primeiro a gente precisa amar a pessoa do jeito que ela é. E depois levar a palavra de Deus sem fermento para ela. Ó, a palavra de Deus fala que o seu proceder não está de acordo com a palavra. O proceder de acordo com a palavra é esse e esse. Você está vivendo desse modo. Mas isso tudo em quê? Em amor. Não é o que você fala, é o jeito, a hora que você fala. Às vezes você fala a coisa certa, mas da forma errada e na hora errada. Então nós precisamos ter este discernimento. Quem vai dar este discernimento para nós? O Espírito Santo de Deus, de acordo com o meu relacionamento com Deus. Amém?
continuando aqui, né, a nossa lição de hoje, realmente o que o Túlio nos disse assim, é importante, né, porque nós temos que ter coragem, né, para ir contra tudo aquilo que a palavra de Deus, né, orienta e que as pessoas fazem errado, né? E nisso, nessa questão, se nós formos olhar bem, as outras, vamos dizer assim, religiões, né, eles são mais, parece que são mais, nós falamos que são fanáticos, né? Mas assim, não é o fanatismo, mas sermos fiéis à palavra de Deus, como naquela época, né, os saduceus, os sumos sacerdotes, os fariseus, né, o pessoal das sinagogas, iam contra o ensino dos discípulos de Jesus. E naquela, se nós confrontarmos aqui, os discípulos estavam ensinando coisas que iam totalmente contra toda aquela cultura que eles vinham desde da época de Moisés, né, que vinha, e Jesus anunciando a plenitude dos tempos. Tem um exemplo assim, dos dias de hoje, por exemplo, né? Não sei se é uma comparação, não é falar que esse povo é correto, mas assim, a atitude, né, deles, por exemplo, ali nos Emirados Árabes, né? O pessoal que usa aquela turbante, as burcas lá, né? Eles tentaram fazer o Big Brother lá, não sei se vocês ficaram sabendo. Não. Tentaram fazer, acho que no início, já faz uns 6, 8 anos atrás. Aí fizeram todo o esquema, né, naqueles países ali que compõem os Emirados Árabes aí, recrutaram as pessoas para fazer, colocaram em isolamento pessoal, e para não ferir a cultura deles, né, eles colocaram os homens num lugar e as mulheres no outro, as mulheres com aquelas burcas, aqueles negócios, e começaram a fazer. Estreou o programa, na semana seguinte se levantou todo o povo contra aquilo lá, tiveram que tirar do ar. Então isso aí quer dizer o quê? Eles estão na cegueira, né? Mas são fiéis àquela cegueira. E muitas vezes nós que conhecemos a palavra, nós nos comportamos muitas vezes como os próprios fariseus, né? Que para não desagradar, né? Para não ir contra algo, alguma pessoa, né? Você fica assim, tá, né? E naquela época, se os discípulos tivessem agido dessa maneira, o cristianismo não teria chegado em cá, né? Que chegou ao ponto deles serem sacrificados mesmo, da própria vida nos coliseus, né? Nas arenas de Roma, e foi uma coisa terrível, mas assim, eles tinham a convicção daquilo que eles, né, acreditavam na palavra de Deus. Amém? E isso aí reflete muito assim, por exemplo, da própria sociedade de hoje. Na própria sociedade de hoje, aí nós falamos assim, por exemplo, em termos de Brasil, né? Brasil mesmo. Brasil é um país que o pessoal coloca, né? Culturalmente é um país de querer levar vantagem em tudo, né? Um querer levar vantagem no outro, mas ninguém combate. Quando você tem a oportunidade, a pessoa faz. Exemplo disso, né? Essa semana mesmo que começou a distribuir essas vacinas aí, quantas notícias a gente começa a receber de pessoas, né, que não estão naquele grupo E estão furando a fila. Estão furando a fila na cara de pau, né? E dando desculpa, né? Teve uma que parece que nomeou 2 sobrinhas, ou sei lá, parente na prefeitura, e botou eles na fila, né? Tomar. Então, assim, se não há a conversão, né, interior, é aquele negócio, né? Quem é você quando ninguém está te vendo? É a principal coisa, né? Mas continuando aqui, né? Ainda que enfrentemos perseguições ou qualquer outro tipo de ameaça, Deus enviará o seu anjo para nos livrar, né? Isso é certo. Quando nós estamos trilhando o caminho que o Senhor manda, o Senhor nos dá livramento. Amém. Né? Amém. E eles tinham esse lema no versículo 29, falando: antes importa obedecer a Deus, né? E entender que diante dos perigos e confrontos o Senhor está conosco. Com a condenação e morte de Jesus, a igreja nascente, né, passa a viver amedrontada e
começam a se reunir-se de portas fechadas. É o medo. Mas o medo não pode paralisar. Após o Pentecostes e o derramar do Espírito, a igreja experimenta um grande crescimento numérico e vivencia sinais e maravilhas em seu meio. Quer dizer o quê? Nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós somos covardes, nós somos medrosos. Agora, o Espírito Santo de Deus é que nos conduz a isso. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus até a cruz ali. E como homens nós não podemos, mas pelo Espírito Santo nós podemos. E a manifestação sobrenatural e a pregação eram tão fortes que, primeiro, afluía também muita gente das cidades vizinhas em Jerusalém, levando doentes e atormentados, espíritos imundos, e todos eram curados. Sinais iam acompanhar. E no texto base, percebe-se que nem todos estavam felizes em ver tantos sinais e maravilhas sendo operados. Quem que não estava feliz? Os sacerdotes, os saduceus e os fariseus. Por quê? Eles já estavam, nós vimos no início que eles estavam cheios de rancor de matar serrando no meio, cortando no meio. Mas por quê? Porque eles não queriam perder os privilégios. Amém? Amém. Amém não, misericórdia. Misericórdia. No verso 17 diz que tomaram-se de inveja. Então, quando nós estamos fazendo algo do Senhor, não se preocupe, vai ter pessoas invejosas, vai ter pessoas que, principalmente aqueles que não fazem nada, são aqueles que têm o tempo para ficar olhando, procurando picuinhas, e eram os fariseus naquela época. Jesus curava no sábado, eles estavam lá preocupados, não dando glória porque o homem foi curado, mas olhando, que dia de semana é hoje? Sábado, então sábado, deixa eu ver aqui. Sábado não pode, então tá fora. Teve uma administração um tempo atrás, que eu até falei, se a gente for preocupar com crítica, a gente não faz nada. Não faz nada. A gente não trabalha, a gente não viaja, a gente não prega a palavra do Senhor, a gente não desfruta da palavra. Porque sempre vai ter crítico de plantão. Jesus teve um monte. Jesus teve um monte. Quem somos nós para não ter? Se Deus chama para você fazer, você vai e faz. Se você não fizer, Ele vai levantar o outro para fazer o que você não fez. Se você dá uma palavra, se o Senhor te chamar para ministrar, você ministra uma palavra de amor, aí fala que você é irmão fraco. Se você ministra uma palavra de exortação, aí fala que você não tem o amor de Deus na sua vida. Então sempre vai ter críticos de plantão. E é o que o Gura falou, geralmente o crítico é aquele que não faz nada. Porque a pessoa que faz, ela sabe o trabalho que dá. E não dá tempo de Não dá tempo, ela está ocupada, E tem um ditado no mundo que fala que os cães ladram, mas a caravana passa. Então não tem que ir embora, não preocupar não. Então aqui, a inveja, essa inveja que nós olhamos lá, de zelou, ciúme, calor, ardor, que move alguém a amar ou odiar outrem. Então a inveja é o extremo, E sentimento passional, nesse caso ruim, que vem do fundo do coração. No verso 33 vemos que o grupo se enfureceu, e prendeu os discípulos. Sim. E o sumo sacerdote naquela época era o mais importante do mundo político religioso israelita, corrompido e aliado a Roma. Daí começa, Sim. E o órgão máximo administrativo jurídico da nação era o quê? Era o Sinédrio, composto 71. Então, eles não foram presos por um delegadozinho de uma cidadezinha. Eles foram presos por uma autoridade. É como se fosse hoje, autoridade máxima. Hoje você é como se o Supremo Tribunal Federal te prendesse. Sim. E você vai recorrer a quem mais? Não tem onde recorrer. Mas mesmo assim, ele se levantar e falar assim, importa obedecer a Deus. Então, mas para nós chegarmos a esse ponto, é aquilo, É fácil? Não é. Nós temos que buscar muito o Espírito Santo de Deus. Muito, porque Ele que vai nos conduzir, vai nos fortalecer. E muitas vezes eles foram presos sem condenação, numa cadeia pública, que seja o quê? Humilhação. E o poder de Deus era maior. Por quê? Do nada, Deus envia anjos. E muitas vezes os anjos, eles estão ali, Deus fala, para nos servir. Então, a gente vê muitas vezes livramentos que percebemos
notoriamente, como se aqui, você levanta o escudo e você sente aquele, né, o ataque. Muitas vezes o livramento vem de coisas que você nem percebe. Né? Por exemplo, hoje, desde manhã, né, quando acordamos até agora, quantos livramentos surgiram? A gente fica esperando coisa espetacular, né? É, miraculosa, né? Então, mas é essas pequenas coisas que Deus vai mostrando. Na simplicidade. Eu acho que creio que quando naquele dia que nós chegarmos lá, que vão abrir outros livros, né? Os livros do livramento vai ser desse tamanho, assim que você viu. Os que você não viu deve ter uns 10 volumes. Continuando aqui. Né? Assim como estes homens não se esconderam após a milagrosa libertação a fim de poupar suas vidas, não devemos temer as investidas feitas contra nós. Se agirmos com sinceridade, almejarmos a glória de Deus e não a nossa, e trabalharmos para que as pessoas alcancem a vida abundante que Jesus oferece, né, que está em João 10:10, parte B, Deus certamente virá ao nosso socorro e frustrará todas as intenções que surgirem para fazer fracassar nossos propósitos diante do Senhor. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, o consolo, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, ao livrar o grupo da prisão, não nos mandou para casa, pelo contrário, lhes enviou e animou a continuarem, desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados. Então, aquilo, quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, não precisamos temer nada. Mas também, isso aí para quê? Para a honra e glória de quem? De Deus. Sim. Se nós olharmos bem aquela passagem, né, de Paulo teve um chamado, né, para ir a Roma. Ele ia preso lá. Eu falo que e ele ia de navio, naquela época navio era risco de vida, porque não tinha esse recurso de hoje. E Paulo, quando ia ser conduzido, o tempo estava ruim. Ele tinha um chamado para Roma. Mesmo assim, ele chegou no capitão daquele navio lá de Roma e falou o quê? Olha, esse tempo está ruim. Melhor nós ficar aqui mais um mês aqui e sabedoria. Né? O Paulo podia falar, não, eu tenho chamado, vamos embora lá que Deus vai livrar porque eu tenho chamado. É a sabedoria fazer as coisas certas no momento certo. Discernimento. Né? E aquele capitão, o que ele fez? Não, eu não quero saber não, eu estou acostumado com esse mar aqui, não sei o que tal. Foi, o navio se partiu meio, quase morreu todo mundo. E Paulo, depois que reuniu todo mundo, pôs o dedo na cara do capitão e falou, eu te falei, te avisei. Você não quis me ouvir, perdeu o navio. Sorte que não perdeu a vida, não dá tempo, mas você, né, perdeu a carga toda aí. Então, assim, ter sabedoria, né? Não é porque Deus nos chamou, mandou ir, que nós vamos bater no peito e fazer as coisas desordenadamente. Fazer conforme o Espírito Santo de Deus nos conduz. Né? Nós vimos as lições sobre sabedoria nas aulas passadas, tudo isso faz parte de um pacote. Né? Continuando. Deus, ao livrar o grupo da prisão, não os mandou para casa. Pelo contrário, lhes enviou, animou a continuarem desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados. Né? Foram libertos, mas ele falou assim, vai lá e continua fazendo a missão. Isso nos serve de advertência. Né? Nossa tarefa primordial como igreja de Jesus, nessa terra, é anunciar o Evangelho, seu poder, amor e salvação. As perseguições não podem nos parar. Né? E muitas vezes essas perseguições vêm em forma de quê? Não é uma pessoa que vai te perseguir. Circunstâncias, às vezes o seu trabalho, seus relacionamentos, tudo vai contribuir como algo para te desanimar, para te tirar, para te fazer parar, né? Mas é aquilo, se você tem convicção daquilo do que o Senhor mandou fazer, é aquilo, continua fazendo, né? Os desejos humanos de autopromoção ou conforto não podem desvirtuar a nossa missão. As pessoas podem querer frequentar igrejas luxuosas com comodidades e confortos exagerados e se esquecerem que lugar de igreja é junto às pessoas necessitadas. Isso fala muito nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, parece que a igreja virou o quê? Uma loja, um restaurante onde você vai, escolhe o cardápio, né? Come, se gostou, fala, gostei, vai embora, se não gostou, não gostei disso, né? É aquilo. É o padrão social. Parece que a igreja hoje existe para servir os membros. E devia ser o contrário, a igreja tem que existir para quê? Para que os membros busquem as pessoas que estão ainda no caminho da perdição e tragam para o seio do quê? Da eclésia, né? Dos escolhidos.
Concluindo, né, ao longo da sua história, a igreja vivenciou episódios de perseguição, mas também por meio dos líderes religiosos descomprometidos com a verdadeira fé em Jesus Cristo, se apresentou como perseguidora de muitas pessoas. Paulo, né, estava no meio disso aí, né? E esse relato nos ajuda como igreja a pensar em como agir diante das tribulações e a ter cuidado para não nos transformarmos em uma comunidade que oprime as pessoas. É aquilo, em vez de você trazer, né, você repele. Você não pode porque você é assim, assado, né? Uma igreja que crê e anuncia é aquela que age por meio das palavras, mas também das ações. Os bons exemplos, o caráter transformado, são alguns meios de glorificar a Cristo. Mas além destes, é preciso anunciar o Evangelho libertador e salvador de Jesus Cristo. O Evangelho é isso, ele liberta e salva, né? Quer usando a Bíblia para pregar e ensinar, quer colocando em prática o que o Evangelho nos desafia a fazer. E uma pergunta que, né, não pode deixar de calar no dentro de nós: quais são os impedimentos que se levantam hoje contra o anúncio do Evangelho? Para nós pensarmos, meditarmos, o que hoje, né, se levanta contra anunciarmos o Evangelho? E como nós podemos superá-los? Não adianta nós identificarmos e ficar... Então esse é o trabalho do pastor. O problema é esse, mas... é o trabalho do evangelista, né? Mas e como superá-los? Nós nos incluirmos no meio disso para fazermos, né, a obra do Senhor. Amém? Amém. Vamos aos avisos, né? Nessa manhã. Hoje, né, culto logo mais às 19 horas. E toda quarta-feira nós temos o culto de oração, né, às 7h30. No domingo, às 9 horas da manhã, escola bíblica dos kids, e depois 9h30 dos adultos. Dízimos e ofertas, né, sejamos fiéis ao Senhor, o Senhor, né, é sempre fiel conosco. Nós não fazemos nada mais do que, né, devolvermos, né, uma pequena parte daquilo que o Senhor nos dá, né, como sustento, e não nos tem faltado nada em meio a tudo isso de pandemia e tudo isso aí. Graças a Deus não tem faltado nada em nossas mesas, e creio que na sua também não. Por isso sejamos fiéis ao Senhor. Amém? Amém. Deus possa nos abençoar, tenhamos todos um bom dia, e logo mais às 19 horas o culto. Amém? Amém. Glória a Deus.